Olá, chicos, que tal? Buenos dias. Tudo bem, pessoal? Hoje nós iremos aí relembrar um pouquinho sobre as regras de acentuação. Surgiram aí algumas dúvidas, então nós vamos estar esclarecendo, ok? Então nós vemos ali, ó, café ou café, sultán ou sultán. Então nós vamos ver as regrinhas, né? Como nós acentuamos as palavras. Um exemplo em português. Primeiramente, antes de mais nada, precisamos enquadrar a palavra dentro de uma dessas classificações. Então, em português, nós classificamos como oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Quais são as regras para essas acentuações? Jacarandá. Então, onde eu tenho a sílaba mais forte? Ó, jacarandá. Jacarandá. Por que que eu dá? Porque o dá ele é acentuado. Então, é a última sílaba. Quando nós acentuamos a última sílaba, nós chamamos de oxítona. Um outro exemplo, automóvel. Então, ó, automóvel tem o acento agudo, que em espanhol nós chamamos de tilde. Então, paroxítona. Se fosse o véu, seria oxítona, como é o mó, paroxítona. É a penúltima sílaba. Pirâmide. Então, ó, pirâmide. Como nós temos aqui o acento, você conta, ó, se fosse a última, oxítona, penúltima, paroxítona e antepenúltima, proparoxítona. Em espanhol, nós só iremos trocar essas palavrinhas. Um exemplo, oxítonas, nós já chamaremos de agudas, tá ok? Paroxítonas são as graves, proparoxítonas. Ó, vamos dar aqui uma olhada. Dicas para acentuar. Oxítonas, Então, ó, tem acento, eu não preciso nem pensar, Eu já sei que a terminação aqui, ó, na última palavra. Então, oxítona, paroxítona. Então, aqui, ó, última, penúltima sílaba da palavra. Proparoxítona. Se fosse o go, nós teríamos uma oxítona. Se fosse o di, uma paroxítona. Como é o co, nós temos aqui uma proparoxítona, Então, ó, dissílaba tem 2 sílabas, trissílabas tem 3 sílabas e código também tem 3 sílabas, ok? Como eu falei para vocês, nós só iremos trocar essas palavrinhas. Um exemplo, como nós vamos acentuar em espanhol? Utilizando agudas, graves, que nós também podemos chamar de llanas, esdrújula, tá ok? E nós temos aqui uma palavrinha que não aparece no português, que é sobresdrújula. Essa regrinha aqui nós não temos. Então, agudas, ó, las palavras agudas têm acento em la última sílaba. Então, vai ser semelhante à nossa oxítona em português. Exemplos. Amistad. Sempre que você vê o desenho mudo no final, você já vai classificar essa palavra como uma palavra aguda, tá ok? Então, isso aqui já é uma regrinha, um esqueminha aí para você. Dolor. Então, ó, lor. Palavras terminadas aqui, ó, em R. Reló, relógio. Então, você vê aqui, é oxítona, Seria no português aqui para nós. Uma aguda. Ó, o J também mudo, Igual o Dzinho aqui do Amistad. Hotel. Colar. Nacional. Parede. Ó, mais um esqueminha aqui. Llevan tilde las palavras agudas que termina em. Então, isso aqui é uma regra que você, guardando essa regrinha, você não vai errar nos exercícios. Então, ó, vão levar tilde, É o nosso acento agudo. Então, vão levar tilde as palavras agudas que vão terminar em N, S ou em vogal, tá ok? Então, isso aqui é um esqueminha maravilhoso para mim e para você, ó. Terminou em N, terminou em S ou em vogal, você já sabe que você vai colocar o til, ok? Exemplos, lección. Então, ó, terminou em N, ok? También, terminou em N. Además, terminou em F. Café, terminou em E, uma vogal. Então, nós temos aqui menu, o U também é vogal. Algum, N. E sofá, vogal, tá ok? Então, esse é o esqueminha das palavras agudas. Agora,
palabras graves o llanas. Las palabras graves tienen acento en la penúltima sílaba. Ejemplo, árbol, lápis, carácter, útil, açúcar, difícil, álbum. Então, nós vemos aqui, ó, se eu fosse separar a sílaba da palavra árvore, né, nós separaríamos como arbol. Então, se ela está acentuada, eu já sei que no português ela seria, né, uma paroxítona. E aqui, para mim, ela é grave, que eu também posso chamar de llana, sim? Então, ó, lápis, né, uma dissílaba aqui, ó, nós temos duas sílabas. Então, a última seria o pis e a penúltima, lá. Carácter, útil. Então, nós vemos aqui que são palavras que seriam para nós paroxítonas. Então, em espanhol, são graves, né? Ó, carácter, nós temos aqui uma trissílaba. Mas se fosse aqui no ter, seria uma oxítona, né? Seria uma palavra aguda. Agora, como é aqui ó, no ra, rac, né? O que nós vamos saber que nós temos aqui? Uma palavra grave, seria uma paroxítona no português. Se fosse no ca, carácter, carácter, aí seria uma palavra esdrúxula, tá? Então, eu classifico assim, ó, aguda, grave, esdrúxula. Agora, se eu tivesse uma outra sílaba aqui, eu classificaria como sobresdrúxula, que no português nós não temos, né? Então, vamos lá. Então, ó, se a palavra grave termina em S, N o vocal, tá? Então, exemplos, examen, zapatos, problema, adulto, bosque. Agora, esdrúxula, né? Que é isso, esdrúxula? Né? Não temos em português. Então, vamos pensar, ¿sí? Las palabras esdrújulas tienen acento en la antepenúltima sílaba. Ejemplo, miércoles. Então, se eu separo, miércoles é quarta-feira, lembra? Então, se eu separo mi, er, co, les. Ó, esse les seria o quê? Aguda. Se fosse aqui ó, o acento no co, seria grave ou llana, certo? Er. Se fosse aqui no er, seria uma esdrúxula. Ó, mi seria o quê? Sobresdrúxula, tá ok? Então, aqui, ó, na sobresdrúxula, as palavras têm acento na sílaba anterior, na antepenúltima sílaba. Exemplo, cuéntamelo. Ó, se fosse o lo, nós teríamos aqui, né, uma aguda. Se fosse no me, nós teríamos uma grave. Se fosse no tá, nós teríamos uma esdrúxula. Mas, ó, cuenta, ó, cuen. Esse cuen aqui, ele já passa a ser uma sobresdrúxula, tá ok? Então, é só você contar, ó, 1, 2, 3, 4. Está na quarta sílaba da palavra o acento? Então, você já sabe que é sobresdrúxula, né? Agora, aqui, ó, eu tenho, ó, pájaro. Então, ó, aqui seria aguda, aqui seria grave, como é no pá, esdrúxula. Viu que é bem tranquilo? Grave. Ó, eu tenho aqui, ó, lápis. Aqui, ó, difícil. Se fosse no si, aguda, como é no fi, grave. Viram que é bem tranquilo? Agora, a classificação das palavras. Agudas ou oxítonas. Então, a sílaba tônica, né? O que é sílaba tônica? Lembra do português? Aquela sílaba mais forte, tá ok? Então, se está na última sílaba, ó, pastel. Pastel. Então, ó, é o tel, é a sílaba mais forte, é a última sílaba, né? Ciudad. Aqui, ó, lembra que eu falei para vocês desse esquema? Reloj, ciudad. Então, você tem aqui o desenho mudo, está na última sílaba, né? A sua sílaba mais forte. Então, você vai chamar de aguda, que no português nós chamaríamos de oxítona. Agora, grave ou llanas vai estar na penúltima sílaba da palavra. Estuche, estojo, né? Então, ó, estuche. Então, esse tu aqui, ó, é a minha penúltima, né, sílaba. Adorno, ó, a mesma coisa. Pelota, é bola aí, ó, tá ok? Então, é a penúltima, né, a mais forte, já sei que é grave ou llana.
Esdrújula ou proparoxítonas. Está na antepenúltima, tá? É a sílaba mais forte, a nossa sílaba tônica. Exemplos. Pirâmide. Então, ó, esse RA aqui, ó, é o mais forte, está acentuado. Então, ó, se fosse no D, seria aguda. Se fosse no Mi, grave. Como é no RA, no Rá, você vai classificar como esdrújula, que em português seria proparoxítona, pois a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, está na antepenúltima sílaba, tá ok? Agora, sobre esdrújulas, anterior à antepenúltima sílaba, tá? Você vai encontrar aquela sílaba mais forte, anterior aí à antepenúltima. Exemplo, prácticamente comprándomelos, né? Comprándomelas. Então, você vê aqui, ó. Vamos contar as sílabas, ó. Se fosse no T, ó, nós temos aqui uma, seria aguda. Se fosse no men, seria grave. Se fosse no K, seria esdrújula. Ó, no Ti, olha isso, ó. Uma, duas, três, quatro. Está lá na quinta, né? Anterior aí à antepenúltima. Vai ser uma sobre esdrújula. Ok? Ó, praticamente. Então, você vai contar. Uma, duas, três, quatro. Tá lá na antepenúltima. Então, ó, sobre esdrújula. Tá ok? Deixei aqui um quadrinho para vocês sobre diptongo, triptongo e hiato. Ai, Luiz, isso é muito difícil. Não é não? Bem tranquilo, ó. Quando eu tenho um ditongo em português, quando eu tenho um hiato, quando eu tenho um tritongo. Vamos falar primeiro em português, né? Para nós nos familiarizarmos mais. Um hiato, né? Quando vai acontecer um hiato? Quando eu tenho o encontro de duas vogais, e essas vogais, quando eu separo as sílabas, elas se separam, elas não ficam juntas na palavra, né? Então, se ela se separou, é um hiato. Então, tem um exemplo aqui em espanhol para nós, ó. Dos vocales juntas, duas vogais juntas, pero em sílabas distintas, né? Duas vogais juntas, mas em sílabas distintas, em sílabas separadas. Caos. Então, ó, K, os. Então, eu separei o A do O, ok? A Bia, que seria a via em português, né? Então, ó, A, Bi, A. Então, eu separei aqui, ok? O I do A. E tudo isso tem uma regrinha que eu vou passar para vocês agora. Então, eu tenho aqui, ó, dos vocales abiertas que se acentuam segundo as regras generais. Então, ó, caótico. Tá? Aqui vai começar a entrar umas regrinhas que eu vou falar para vocês no próximo slide, tá ok? Vou só diferenciar aqui, senão embola a cabecinha. Triptongo é o nosso tritongo em português. Então, ó, encontro de três vocais na mesma sílaba. Então, você vai ter três vogais na mesma sílaba. Um exemplo que nós temos aqui, ó, exemplo, bieira, né? Então, eu não separo, ó, bieira. Né? Então, ó, I, E, I. Então, você tem um encontro aí de três vogais. Né? Uma outra, Heloísa, buei, né? Buei. Você também tem encontro ali de três vogais. Em português, Paraguai. Em espanhol, Paraguai, né? Dá no mesmo. Então, você não separa, ó, U, A, I, né? Paraguai, ok? Aqui nós temos outro exemplo, ó. Averiguais, né? Averiguar. Então, ó, U, A, I, tá ok? Encontro de três vogais. Estudieis, ó, encontro aqui de três vogais também, tá ok? Agora, diptongo é o nosso ditongo, o encontro aí de duas vogais que elas não irão se separar, tá ok? Nós podemos separar a palavra, mas eu não separo as vogais. Ó, exemplo, dos vocales e la mesma sílaba. Cuento, é um conto, né? Uma história, ó, cuento. Então, não separo o U do E. Ó, uma vogal aberta e outra fechada, né? E tem duas vogais fechadas também. Um exemplo, aire, ciudad, tá? Então, ó, não separei o I do U, não separei o A do I, tá ok? Então, isso é ditongo. Outras palavrinhas, né? Ó, cantais, você vê o A e o I. Huéspede, né? Huésped é o hóspede, né? Então, o E ficou, ó, piénsalo, pensa, né?
ó, e é juntinhos aqui, ó. Comeis e cuídalo, tá? Cuídalo, perdão. Então, o i acentuado aí também, né? O i que é forte. Então, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. O u e o i não se separaram, tá, ok? Então, hiato, triptongo e ditongo. Então, você vai pensar, ó, triptongo, 3 vogais, elas vão permanecer juntas, tá, ok? Diptongo, ó, di, você vai lembrar, 2 vogais, di, 2, né? 2 vogais, que elas não vão se separar, elas vão estar sempre unidas, di, tá? Elas andam juntinho, ó, di. Agora, hiato, hiato, ó, se separa. Quando você não se dá bem com alguém, o que que você faz? Ih, vai pra lá que eu fico aqui, né? É o hiato, ó, separação. Ih, vai pra lá que eu fico aqui. São 2 vogais se separando, tá ok? É muito tranquilo. Então, ó, diptongo, triptongo e hiato, né? Deixei aqui pra vocês. Ditongo é a reunião de 2 vogais na mesma sílaba, né? Então, num golpe de voz só, você vai pronunciar as 2 vogais, né? Ó, aire. Falei aqui as 2 vogais juntinhas, ó. Causa, né? Eu não falo causa, eu falo causa. Então, eu não separo o A do U. Ó, aceite. Eu não falo aceite, eu falo aceite. Então, num golpe de voz, eu falo as 2 vogais, elas não se separam. Tá ok? Ó, deuda, boina. Então, eu falo boina, não, eu falo boina. Né? Então, o O, eu falei juntinho com o I. Triptongas, a reunião de 3 vocais, né? Então, a reunião é de 3 vogais. Então, num golpe de voz só, você fala as 3 vogais. Exemplo, limpiais. Eu não falo limpiais, não, limpiais, né? Acaricieis, averiguais, ó, buei, né? Miau. Eu não falo miau, não, eu falo miau, né? Então, num golpe de voz, você falou as 3 vogais. Hiato, né? Quando dos vocales vão seguidas em uma palavra, pero pronunciam as sílabas diferentes. Que é isso? Então, ó, essas vogais elas irão se separar, tá? Então, exemplo, leão. Eu falo leão, não, leão. Aéreo, ó, aéreo, sim? Raiz, eu não falo raiz, não, raiz. Eu falo feo, né? Então, ó, feo, peana, sim? Agora, que são vocais cerradas e abertas? Cerradas é quando você tem o I e o U. Que são abertas? Você tem o E, A e O, tá? Então, sempre que você ouvir falar em vocais cerradas, né, fechadas, você tem o I e tem o U. Abertas, são vocais abertas, né? Consideradas aí no espanhol, E, O e A, tá ok? Então, diptongo, você tem ali uma vocal cerrada, mais vocal cerrada. Vocal aberta, mais vocal cerrada, né? Então, você tem vários exemplos aqui, ó. Vocal aberta, você tem A, E, O. Vocal fechada, I, U. Ok? São regrinhas. Exemplo, causa, cielo, caldado. Ahora hiato, los hiatos se separam, né? Então, a palavra hiato, lembra aí, vai uma vogal para lá e outra vogal fica aqui, né? Separado. Vocal aberta, mais vocal aberta. Então, você vai ter aí uma vogal aberta e uma vogal fechada, né? Então, exemplo, poeta, herói, baú, ok? Então, essas são aí as nossas regrinhas. Acentuação de los hiatos. Quando os hiatos estão formados por uma vocal aberta, A, E, O, e uma vocal cerrada, I, U, sempre se pondrá tilde em la cerrada. Né? Então, se a cerrada é I e U, o que, que eu vou fazer? Eu sempre vou colocar o tilde, né? Que vem ser a tilde? Tilde, ó, é o nosso acento agudo. Então, aqui, ó, I e U sempre vai levar o quê? O tilde, tá? Então, ó, país, baú, rei, reúnem, oi, tá ok? Então, para que o leitor ele possa pronunciar a palavra corretamente, né? Então, não podemos esquecer essa regrinha, tá ok? Vocal cerrada, que é I e U, né? Que é cerrada, você sempre vai acentuar. Então, ó, quando os hiatos, eles levam
o tilde, né? O acento agudo aí na vogal débil, a vogal mais forte, né? Perdão, mais fraca. Se diz que a tilde se rompe em el diptongo. Um exemplo, ó. Maestra, a divisão silábica. Ma, es, tra. Eu separo. Esse AE, ó, são duas vogais fortes, né? Então, toda regra ela sempre vai ter uma exceção. Sandia, sandia. Então, o I é uma vogal débil com tilde, né? Mais a vogal forte. La enseñanza de IASO se inclui em los estándares de aprendizagem em Texas. Um exemplo de primeiro grau, né? Estrutura de los diptongos. Então, você vai ter a vocal cerrada, I e U. Lembram disso? E vocal aberta, né? Quais são as abertas? A e O. Sempre que um golpe de voz recaiga sobre a vocal aberta. Então, você tem aqui, ó, ia, ie, io, ua, ue, uo. Exemplo, Maria, ó, ia, diente, ódio, guante, hueso, antiguo. Estrutura de los diptongos. Vocal cerrada, IU, mais vocal cerrada, IU. Então, sempre que sejam distintas. Ó, IU, UI, né? Exemplo, triunfar, cuidar. Diptongo é a união de duas vocais, né? Então, você vai pronunciar as duas vogais em uma mesma sílaba. Então, ó, ai, aire, ei, peine, oi, zola, ao, aula, el, roupa, ol, bo, ia, piano, ie, tierno, io, comio, água, huevo, cuota, ok? Então viu que é bem tranquilo, né? El triptongo é a união de três vocais pronunciadas em la mesma sílaba. El triptongo se dá quando há três vocais consecutivas em la mesma sílaba, sendo sempre de la centro uma vocal fuerte e as outras dos débiles. Exemplo, averiguas. Então, você tem aqui, né, as vogais aí fortes e as fracas, ok? Para formar um triptongo, será preciso que duas vogais fracas rodeiem uma forte, né? Então, os 6 triptongos. Ó, I, A, I. Em bi, diais. Ó, I, A, I. Aprecies. Ó, I, E, I. Averiguais. U, A, I. Uruguai. U, A, Y significa I, né? Também nós podemos utilizar como I. Averigueis, buei. Ó o I aqui aparecendo. U é Y, né? U é I. Miau. I, A, U. Gual. Então, você tem U, A, U. E eu deixei aqui para vocês a correção, né? Da lista 14, ó. Marque a alternativa que todas as palavras se acentuam de acordo com a mesma regra. Então, ó, aqui, ria, este. Aqui, quais serão as palavras? Né? Nós teremos aqui, ó. Aqui saiu, né? Mas é mi, solo e se. Ok? Mi, solo, se.